Então, é sempre bom nos apresentar, né, Bárbara? O pessoal aí acho que já conhece um pouco, mas é sempre bom dizer o que é o BANDES, né? Então, o BANDES é o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, que tem o governo do Estado como principal acionista. Então, o nosso negócio é prover soluções para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, seja por meio de crédito, fundos de investimento, fundos de fomento ou prestação de serviços para o setor público e também, obviamente, para o setor privado. E a nossa missão é apoiar e promover o desenvolvimento sustentável do Estado do Espírito Santo e ser reconhecido como esse parceiro estratégico do desenvolvimento aqui no Estado. E com essa história, nós somos o agente de desenvolvimento do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. E aí é sempre bom a gente trazer, eu não trouxe aqui a parte, trouxe até o arcabouço jurídico, mas vou começar pelo arcabouço jurídico, então, para a gente contextualizar como é que nós estamos inseridos no trabalho realizado pelo Fundo Soberano aqui no Estado do Espírito Santo. Desculpa, gente. E aí, tem a criação da lei do Fundo Soberano, que foi em 2019, e essa lei, acho que vocês já conhecem, ela traz, o Fundo Soberano ele tem dois objetivos muito claros estabelecidos. Um é de promover o desenvolvimento sustentável do Estado do Espírito Santo, e o outro é de servir de poupança intergeracional para populações futuras, para momentos futuros. Então, nesse contexto, é estabelecido o BANDES como agente de desenvolvimento do fundo e o BANESTES como agente financeiro do fundo, que é o outro banco aqui do Estado do Espírito Santo, um banco mais comercial. Então, dessa atribuição é que o BANDES propôs a instituição do Fundo de Investimento em Participações, o FIP-FUNCIS-1. E como foi feito isso? Então, a gente tem a lei, conforme está aí no arcabouço jurídico, e a gente tem a regulamentação do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, feito por meio de dois decretos principais. Aqui a gente traz o primeiro decreto, que é o que dá apoio aí ao FIP-FUNCIS-1, que é o decreto 4765 de 2020. Então, com base na lei e no decreto, o banco propõe um edital para selecionar gestoras para estruturar o FIP-FUNCIS-1. Então, esse edital ele teve como objetivo tanto selecionar a melhor gestora, com a melhor proposta advinda de uma gestora para inovar no Estado do Espírito Santo, para investir em empresas inovadoras no Estado do Espírito Santo por meio de um fundo de investimento em participação. Então, são esses dois objetivos claros desse processo de seleção. Tanto selecionar o melhor gestor, e esse melhor gestor tinha que trazer uma proposta de investimento desses recursos, que foi disponibilizado, no primeiro momento, 250 milhões de reais. Feito esse processo de seleção, participaram cerca de 16 gestoras do país inteiro, as maiores gestoras do país participaram desse processo seletivo, enviaram propostas para participar desse processo, e a TM3 Capital, que é de Curitiba, é que foi a vencedora. Após ela vencer esse certame, atender todos os critérios desse edital requeridos, ela ainda passou por um processo de due diligence feito por nós. E, após esse processo, ela foi contratada pelo banco para gerir e estruturar o FIP-FUNCIS-1. E aí nós iniciamos realmente a estruturação do fundo com a confecção do regulamento do FIP-FUNCIS-1. Isso já, então, em 2022, abril de 2022, a gente teve o registro desse fundo aceito junto à Comissão de Valores Mobiliários. E aí ele inicia, meados de maio, a sua atuação. Então, em termos históricos, em termos de arcabouço jurídico, seria basicamente isso. E aí, com base em que nós fizemos essa proposição do Fundo Soberano trazer, estruturar, utilizar recursos para aportar em um FIP? O banco
ele já vinha, desde 2016, realizando esse trabalho aqui no Estado do Espírito Santo, aportando recursos em fundos de investimento em participações para investir em empresas inovadoras aqui no Estado do Espírito Santo. Então, nós já tínhamos essa expertise, e foi com base nisso que foi proposto esse edital para instituir um fundo de investimento de participação exclusivo do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. Então, nós temos hoje uma carteira de FIPs em que o maior FIP é o FUNCIS1. Aliás, ele é um dos maiores da categoria do país, né? Não só aqui da nossa carteira. Então, inicialmente, o banco aportou recursos no Criatec 3. Esse fundo ele foi estruturado pelo BNDES e nós entramos com 10 milhões de reais nesse fundo. O Primatec também é um fundo estruturado de abrangência nacional pela FINEP, e nós aportamos também 10 milhões de reais nesse fundo. O Seed Forsyth e o Anjo, a gente tem 5 milhões de reais em cada fundo desse. O Anjo também tem abrangência nacional, também foi estruturado pelo BNDES. O TM3 Capital, a gente aportou 10 milhões de reais também. Então, no total, antes do FUNCIS1, nós tínhamos comprometidos com o Fundo de Investimento e Participação 40 milhões de reais. E isso soma hoje, com o FUNCIS1, 290 milhões de reais autorizados pelo BANDES para serem aportados em empresas inovadoras aqui no Estado do Espírito Santo. Embora esses demais fundos que nós estejamos falando sejam fundos de abrangência nacional, desde o início, quando o BANDES aportou recurso nesse fundo, era exigido em regulamento que esse recurso fosse aplicado em empresas aqui do Estado do Espírito Santo. Então, as gestoras que fazem a gestão desses fundos tinham que colocar em regulamento que esse recurso seria aportado aqui no Estado do Espírito Santo. E o FUNCIS1 tem esse mesmo propósito, que é o que pede a lei. Todo o recurso do Fundo Soberano tem que ser aportado em empresas que já estejam no Estado do Espírito Santo ou que venham a estar no Estado do Espírito Santo. Então, com o FIP FUNCIS1, a gente também tem esse objetivo de atrair empresas aqui para o Estado do Espírito Santo. Então, diante dessa carteira, dessa expertise, foi formado o FIP FUNCIS1, e a falar um pouquinho, então, da estratégia, tanto do funcionamento como da estratégia desse FIP FUNCIS1. E como é que funciona, então, para a gente entender como que é alocado esse recurso do Fundo Soberano. Então, aqui a gente tem o Fundo Soberano, que injeta recurso no FIP FUNCIS1, ele é o dono do recurso do Fundo Soberano, ele autoriza a injeção de capital no FIP FUNCIS1 por meio de um conselho gestor do Fundo Soberano, que é formado hoje por vários secretários e presidentes do BANDES e do BANESTES, e o BANDES, imbuído dessa função de agente de desenvolvimento, faz todo esse processo, seleciona a TM3, que vai fazer a gestão do FUNCIS1, e que é total responsabilidade desse gestor verificar todas as oportunidades de investimento aqui no Estado do Espírito Santo, selecionar as melhores empresas para fazer esses investimentos, porque a gente espera que esse recurso ele tenha retorno para o Fundo Soberano. Então, é um recurso que é investido em empresas altamente inovadoras, que têm grande capacidade de alavancar o seu negócio com esse recurso que é aportado pelo fundo, mas esse recurso, depois, ele tem que voltar para o fundo e que volta novamente para o Fundo Soberano, para o cotista, que é o governo do Estado. Então, o BANDES atua hoje como representante do governo do Estado, do FUNCIS, junto ao FIP FUNCIS1. Tá? É essa a nossa atuação. Juridicamente, nós somos os representantes legais e estruturadores desse FIP FUNCIS1 responsável por esse produto. E como o gestor de um FIP, um fundo de investimento e participação, ele, na sua gênese, ele tem esse objetivo de investir em empresas que consigam efetivamente alavancar os seus negócios. Então, são empresas que podem crescer muito em pouco tempo. Na tela anterior, eu mostrei como é que estavam
os fundos aqui na carteira, e se vocês observarem aqui cada um desses fundos, a gente coloca aqui a data de fim de investimento. Todo fundo de investimento de participação, ele tem um período de investimento e um período de desinvestimento desses recursos. O período de investimento é quando esse gestor vai ao mercado buscar empresas e escolhe os melhores negócios para aportar recursos e virar sócio dessa empresa. E com isso ele faz essa empresa crescer e ao crescer depois ele sai dessa empresa e o recurso retorna para o fundo. Então a gente já tem fundos em fases de desinvestimento. O caso do FIPFUNCIS1, nós estamos falando de um fundo que ainda está em fase de investimento. A gente está buscando empresas para aportar recursos. E a gente espera que escolher bons negócios, que a gestora faça essa seleção de bons negócios e que essas empresas cresçam e depois esse recurso retorne para o FIPFUNCIS1 e, posteriormente, para o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. E falando dessa expertise construída durante todo esse período, com os fundos de investimento e participação, que foi proposto uma estratégia dentro desse edital de seleção do gestor, que fosse um fundo multi-estratégia. O que seria isso? Seria um fundo de investimento e participações que pudesse investir em empresas em diferentes estágios. E a proposta que nos chegou, que foi vencedora, que é da PM3 Capital, ela traz para a gente uma solução para desenvolver todo o ecossistema capixaba de inovação, que já tem um certo nível de maturidade, mas que ainda pode desenvolver ainda mais. Então, qual foi a proposta da PM3 para o Estado do Espírito Santo no uso desses recursos, desses 250 milhões de reais? Era investir tanto na aceleração de ideias, sem aporte de recursos, investir acelerando empresas num estágio muito inicial, com recursos menores, chega de 200 a 1 milhão de reais aproximadamente, e investir em empresas mais consolidadas, com recursos a partir de 3 até 30 milhões de reais. Então, a gente está falando de diferentes tipos de investimentos em diferentes tipos de empresas, de tamanhos de empresas. Então, a estratégia, o objetivo que nós estamos seguindo com o FIPFUNCIS1 é esse: acelerar digitalmente até 500 empresas em 10 anos, que é o período do fundo. O fundo tem duração de 10 anos, sendo 5 anos para investir e 5 para desinvestir. Então, em 10 anos, por quê? Porque essa aceleração digital, ela não prevê aporte financeiro nessas empresas. É uma aceleração com mentorias, cursos, experts em cada um dos setores, para que essas ideias efetivamente saiam do papel e virem negócios. E essa aceleração, ela é feita exclusivamente para a empresa aqui no Estado do Espírito Santo. E um outro objetivo, acelerar com investimentos até 50 empresas no período de investimento do fundo, que é de 5 anos. E esse acelerar com investimento são esses recursos que eu falei para vocês, que variam de 200 mil até 1 milhão de reais, aproximadamente, em aportes das empresas. Então, é acelerar tanto com mentorias, cursos, como também com injeção de capital. E um outro objetivo é realizar até 30 investimentos em empresas um pouco mais estruturadas. E aí a gente está falando, a gente já fez 3 investimentos efetivos desse. Então, são investimentos que variam de 6 a 12 milhões, podendo chegar até 30 milhões de reais, conforme o regulamento do fundo. Então, a gente tem esse objetivo de construir mesmo, de fomentar o ecossistema capixaba de inovação. Essa é a estratégia, ok? Então, eu vou passar agora... Ficou claro, Bárbara? Quer fazer alguma observação? Não, é isso aí. Tá jóia. Vou passar, vocês, então, meninas, alguma... Na Porque a Ivone verdade, não está vendo a gente. Na tela dela, ela não vê a gente. Eu tenho uma dúvida, mas acho que pode ficar para o final. Era sobre como é que funciona esse suporte na gestão dos negócios, né? Você falou das mentorias, os cursos. É feito por uma equipe específica do Bandes ou é uma equipe à parte que tem uma relação mais direta com a gestora? Como é que funciona isso?
É o próprio gestor que faz esse trabalho. O próprio gestor contratado para estruturar esse equipe é que presta esse trabalho de assessoria a essas empresas. Nesses investimentos maiores que eu falei, o gestor, inclusive, tem que indicar um especialista para participar do conselho de administração dessas empresas. Então, esses investimentos maiores, que são esses 30 investimentos aqui que a gente está falando, que até agora já foram efetivamente aportados em 3 empresas, tem outras 2 em due diligence e que deve ocorrer nos próximos dias o investimento, a gestora, além de acompanhar o desempenho, ela indica um especialista para sentar no conselho de administração dessas empresas. As demais são acompanhadas em períodos pré-determinados para ver como é que está o desempenho também e para prestar essa assessoria. Isso é feito pelo gestor. O Bandes acompanha todo esse trabalho, a gente acompanha tudo, mas a decisão, efetivamente, do que fazer com essas empresas é do próprio gestor. Tá? Obrigada. E antes de falar dos primeiros resultados, a gente traz aqui, foi atualizado, se eu não me engano, em março, esses dados aqui, até então não tem muita alteração, um mapeamento de como que é o funil de seleção para a seleção dessas empresas. Foram mapeadas 2.432 empresas até o momento, né? Sendo que o portfólio hoje, que passam por todas as etapas aí, até chegar no comitê de investimento e efetivamente passar por esse comitê e ser investida pelo fundo, que hoje a gente tem um portfólio efetivo, como eu falei, de 10 empresas já investidas. Então, o funil, ele é bem difícil, né, de passar por esse gestor e tem muitas empresas interessadas. Porque, como eu falei, necessariamente tem que ser investido em empresas que estejam aqui no Estado do Espírito Santo ou que venham para o Estado do Espírito Santo. Então, a gente já tem empresas vindo buscando esse recurso. Então, ela passa por esse funil, mas antes de investir, se ela não for daqui, ela tem que ter CNPJ e se instalar efetivamente aqui no Estado do Espírito Santo. Tá? Então, isso aqui são números nacionais, não é só aqui do Estado. E aqui só mostrando o resultado mesmo financeiro aí, já só do FUNCIS 1, trouxe em destaque aí, quanto que já foi aprovado pelo Fundo de Recursos, quanto que já foi efetivamente investido e quanto que nós já repassamos de recursos para o fundo. Então, é o Bandes que faz toda a gestão desse recurso e acompanha isso. Então, para ser aportado dinheiro nesse fundo, tem que nos passar uma chamada de capital dizendo exatamente o quanto de recurso é necessário e para que esse recurso será utilizado. Então, esses 250 milhões de reais, é bom esclarecer, eles não estão na mão da gestora e nem na mão do Bandes, eles estão na Secretaria da Fazenda aqui do Estado do Espírito Santo e nós solicitamos esse recurso à medida que ele vai sendo utilizado. Então, os 250 milhões de reais, eles vão ter saída durante todo esse período do fundo, que é de 10 anos. E até agora, nós repassamos aí 24 milhões de reais. E as primeiras empresas investidas, como eu falei, essas daí são as 3 maiores empresas que nós temos na carteira, da qual o fundo tem um representante no Conselho de Administração. A EVA é uma empresa aqui do Estado do Espírito Santo mesmo, que é investida já por 2 fundos nossos, tanto que como o Criatec já tinha investido na EVA. É uma empresa que tem um software de inovação para grandes empresas, então ela tem crescido satisfatoriamente, tem tido um bom desempenho. A W Dental é uma empresa do Rio de Janeiro que veio aqui para o Estado do Espírito Santo e é de planos odontológicos e, obviamente, essas empresas sempre têm alguma tecnologia mais específica para serem investidas. E a Rauzis também é uma empresa de fora do Estado, que já se instalou aqui no Estado do Espírito Santo, é uma empresa de automação residencial que tem crescido muito desde que foi investida com o auxílio, com a expertise do fundo, do gestor do fundo. E as aceleradas com investimento. Nós já temos 7 empresas efetivamente investidas, das aceleradas com investimento.
Na primeira rodada de aceleração, foram selecionadas 3 empresas, e as 3 eram genuinamente capixabas, que é a Actis, da Converter e a Takit. A Actis é uma empresa de gestão de laboratório. Até então, ela é daqui do Estado do Espírito Santo, ela só tinha clientes antes do investimento do fundo, ela só tinha clientes fora do Brasil, e agora, com o apoio do fundo, com toda a expertise do gestor, ela já está crescendo, inclusive no Brasil, com seu produto, foi premiada, participou lá do Salt Summit recentemente, apresentando o seu pitch lá. Então, foi uma das 100 empresas de milhares selecionadas para estar lá nesse evento de inovação no Sul esse ano. A Converta também é uma empresa capixaba, com uma proposta muito interessante, que ela converte sites em apps, né, para celular, num período muito curto de tempo. A Takit é outra capixaba, que é de QR Code para restaurantes, bares, de cardápio digital, mas ela não faz só isso, ela também tem uma integração com a cozinha, oferece outros serviços relacionados para o dono do estabelecimento. Essa foi uma primeira rodada, porque essa aceleração digital e aceleração cliente são feitas chamadas para que as empresas se inscrevam, e essas 3 foram as primeiras 3 investidas. Na segunda chamada, que a gente chama de segundo batch, de seleção de empresas para investimento, foram selecionadas essas outras 4 empresas, a Eva, a Fisarmônica, a Lau e a Suite. Do Estado do Espírito Santo, dessa vez, são a Fisarmônica e a Suite App. A Fisarmônica é um app, é uma forma de aprender música, principalmente o acordeon, por meio de aulas digitais. Então, ela traz essa proposta, tem crescido muito também. A Suite App é um app que é utilizado por donos dos restaurantes para contratação de mão de obra. A Eva é uma empresa a gente não fala mais de RH, mas de pessoas, né, que trata da jornada da pessoa dentro da empresa. É um app também, um software bastante interessante que tem crescido depois. E a Lau é uma empresa de automação também. Bom, essas são as primeiras investidas com investimento. A gente já tem outras 6 empresas selecionadas em fase de due diligence para receber os investimentos, mas nós só divulgamos quando ela efetivamente é investida, porque até então ela está numa fase ainda que o investimento ainda pode ser declinado. E dessas empresas aqui, considerando todas elas, já foram investidos cerca de 3 milhões de reais, considerando essas 7 empresas aqui, ok? E aceleração digital, como eu falei, são empresas em estágio muito iniciais ou ideias que é feito todo um trabalho com essa ideia, toda uma mentoria, toda uma jornada que esses empreendedores têm que passar para transformar as suas ideias em um negócio. E já teve 2 batches, na verdade já tiveram 3, mas já foram formadas 2 turmas de aceleração digital e de aceleração com investimento. Então, com a aceleração digital, já teve 44 ideias aceleradas, e a gente já está em andamento o 3º batch, já tem outras empresas, acho que cerca de 27 empresas selecionadas que estão passando pelo processo de aceleração digital. E vai ter, posteriormente, quando elas terminarem, a formatura dessas empresas, tanto aceleração com investimento, tanto a aceleração digital. É importante, a gente tem feito, né, eventos quando isso acontece, marcando aí as fases do fundo, e que está completando agora 1 ano. Né? Seria, em termos de resultados do FIFUSIS-1 e de como foi estruturado, seria isso. Estou à disposição para dúvidas. Obrigada, Ivone. O Maurício tem umas perguntas, mas eu quero fazer uma pergunta rapidinho. Qual o balanço geral que você faz desse 1 ano, né, do FIP? O que é que você poderia falar de forma geral de como é que tem sido essa experiência? A experiência tem sido muito boa. A gente tem cumprido os objetivos traçados, então,
estamos seguindo para aquela estratégia que eu coloquei lá no início, de acelerar até 500 empresas, de investir em até 50 empresas em estágio inicial lá, né, que são investimentos menores, de 200 a 1 milhão de reais, em 5 anos do fundo. Então, estamos caminhando para cumprir isso que foi traçado como estratégia. Então, está sendo bastante positivo. E é muito positivo quando a gente escuta os próprios empreendedores, as falas dos empreendedores a respeito de todo esse processo, essas empresas investidas ou aceleradas pelo PIB, que elas realmente, que o recurso financeiro, ele é importante, mas não é só ele o importante. Essa mentoria, todo esse trabalho que é feito pelo gestor, de muitas vezes pegar na mão desse empreendedor, de mostrar outros caminhos, outras alternativas, dada a expertise, né? É um gestor bastante experiente, passou por esse processo de seleção, então ele consegue direcionar esses negócios de forma que ele realmente cresça. Então, a gente percebe pelas falas dos empreendedores de como eles se sentem satisfeitos de estarem participando, de estarem dentro do FIP FUNCISUM. Obrigada, Ivone. Maurício, por favor, eu vi que você fez umas perguntas no chat. Eu fiz. Primeiro, quero parabenizar, dizer que eu tô com a câmera desligada, porque onde eu estou, se eu ligo a câmera, trava. Então, um sinal. Mas eu queria parabenizar, porque para mim foi um conhecimento assim, muito legal disso aí. Mas eu tenho 3 questionamentos aqui, assim, para dúvidas mesmo. O primeiro é em relação a um tema que a gente está trabalhando agora no Fórum dos Fundos Soberanos. Uma vez formado o fundo, né, o FUNCIS, a regulamentação, a autorização para ele operar, no geral, você comentou que o FUNCIS precisou obter um registro na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários. Essa é além desse registro na CVM, há algum outro tipo de autorização que vocês que foi necessária, tipo na Secretaria do Tesouro Nacional, ou como é que se diz, no Comitê Monetário Nacional, ou o registro que o FUNCIS tem para operar é só o registro da Comissão de Valores Mobiliários? Essa é a primeira. Ok. Lembrando que, sim, seria o registro junto ao Conselho, à Comissão de Valores Imobiliários, tá? É ela que regulamenta os fundos de investimento em participações. Então, a gente não precisa, não tem Conselho Monetário Nacional, não tem nada. Agora, para fazer esse registro, o gestor tem toda uma legislação que tem que ser atendida pelo gestor, pelo administrador do fundo, para que isso seja possível, tá? Essa é a maneira que eu aconselho à Comissão de Valores Imobiliários. Essa é só para FIP? Isso. FIP e outros fundos de investimento estruturados. FIP, DIP, enfim, tem outros fundos. Tem outros fundos que são marcados lá pela CVM, tá? Mas, por exemplo, para você investir, você falou que tem investido dinheiro no fundo do BNDES, do FINEP, da 3M. Para poder investir num fundo desses, tem que ter esse registro. Não, o fundo é que tem o registro. É o seguinte. Então, o fundo tem que ter o registro. Por exemplo, se você não tivesse esse registro, você não poderia aportar dinheiro no fundo do BNDES. Não, quem tem nós somos um banco de desenvolvimento. Sim. Esse tipo de investimento. Precisa ser um investidor qualificado, né? Mas aí, só voltando um pouquinho atrás, acho que pode ter ficado alguma coisa que não ficou muito bem entendido. O Bandes propôs fosse estruturado um fundo de investimento de participação com a utilização de recursos exclusivos do Fundo Soberano. E essa proposição, para ela seguir adiante, ela tem que ser autorizada pelo Fundo Soberano. Essa autorização é feita por meio do órgão máximo, a instância máxima do Fundo Soberano, que é o seu conselho gestor. O Fundo Soberano tem um conselho gestor, que é o COGEF,
O Conselho Gestor do Fundo Soberano é formado vários secretários presidentes de bancos e banestes. Então, para a gente ter autorização para fazer isso, primeiro é preciso que esse conselho nos autorize e nos dê todas as diretrizes, estando de acordo com a legislação estadual e com a legislação nacional pertinente, aí a gente está falando de CVM e outras legislações aplicáveis, é que nós lançamos esse edital, e esse edital teve um vencedor. Quando esse vencedor foi homologado aqui pelo banco e foi efetivamente contratado para fazer a gestão desse FIP FUNCIS 1, nós elaboramos, em conjunto com esse gestor, o regulamento dos fundos. O regulamento de um fundo de investimento de participações, ele delimita a atuação desse fundo. Ele diz exatamente o que esse fundo pode, o que ele não pode fazer, o que o gestor pode, o que o gestor não pode fazer. Então, é um delimitador mesmo de atuação. Lá vai estar descrito que os investimentos têm que ser feitos no Estado do Espírito Santo, vão poder investir em empresas tal, que é a responsabilidade do gestor fazer esses investimentos, enfim. Lá é que dá todas as diretrizes do Fundo de Investimento de Participação. E legalmente falando, o fundo só pode funcionar se ele for registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários. E, para fazer isso, é necessário que o gestor tenha seu registro para atuar com FIPs, tá? Não sei se ficou mais claro, Maurício. Satisfeito, Maurício? Desculpa. Não, você me esclareceu muito a respeito disso, mas veio uma outra dúvida. Quer dizer que o fundo soberano, para a gente não confundir os fundos, o fundo soberano não foi o fundo soberano quem pediu esse registro na CVM. Não, é isso? O próprio gestor do fundo é que faz esse registro. O fundo soberano é o cotista desse fundo. É o cotista único, quem tem a responsabilidade de aportar os 250 milhões de reais por meio do seu representante, que é o Bandes. Entendi. E aí, então, quer dizer que, por exemplo, eu estou falando como parte, por exemplo, como quem é dos fundos do fórum. Quer dizer que a regulamentação para aplicação não sai nenhuma em nome do fundo, na verdade, sai em nome dos gestores. Isso. Porque a gente está numa dúvida sobre o caminho da regulamentação dos fundos aqui. Quer dizer que, por exemplo, não são os fundos, teoricamente, quem tem que obter autorizações sobre como aplicar. Por exemplo, uma regulamentação para aplicar dinheiro dos fundos não vem de uma iniciativa dos fundos, é em cima do que já tem na lei. E aí os fundos só... É mais ou menos isso? Só para a gente... É porque, como eu falei lá no início, nós somos representantes do Fundo Soberano, de acordo com a lei. Nós somos o agente de desenvolvimento. Então, em nome do fundo, é que nós propomos tanto o FIP como debêntures agora. É em nome do fundo, com autorização do Fundo Soberano. Então, aí agora, a partir de agora, Maurício, está lá, o Fundo Soberano, o Conselho Gestor do Fundo Soberano, já autorizou os 250 milhões de reais nesse produto que a gente está falando, no FIP FUNCIS 1, certo? Ele já autorizou esse aporte. O que o Bandes faz enquanto representante é solicitar esse recurso, ele já aprovou tudo. A partir do momento que ele aprova tudo e que nós fazemos o edital, contratamos esse gestor, estruturamos esse PIP junto com esse gestor, o trabalho agora é do Bandes, no caso, enquanto agente de desenvolvimento do fundo. O trabalho é do Bandes e nós somente agora só prestamos conta ao Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, ao Conselho Gestor do Fundo Soberano, da utilização desse recurso. E solicitamos esse recurso. Nós subscrevemos cotas junto a esse FII, no valor de 250 milhões de reais. Nós nos comprometemos em aportar 250 milhões de reais nesse fundo, conforme o Conselho Gestor nos autorizou. E a gente operacionaliza agora, entendeu? Entendi, já entendi. Muito obrigado. Eu tenho mais duas questões aqui que podem ser juntas agora. Como a intenção do fundo é desenvolver a economia capixaba e tudo mais,
tanto nos planos de negócio como na análise para decidir sobre aceleração, aportar investimento, etc., existe algum requisito com previsão de empregos formais gerados ou é só o crescimento econômico para arrecadar imposto? Essa é a primeira dúvida, se há uma vinculação do investimento com a geração de emprego e renda. A segunda, se isso é formalizado nos planos de negócios. E a segunda para aceleração digital, já é necessário ter CNPJ no Espírito Santo ou só numa outra fase de captação de investimento que é preciso? São as duas perguntas. Respondendo à primeira pergunta, o conceito de fundo de investimento e participação, como eu disse, é de investir em empresas que têm grande capacidade de crescimento, que é identificada uma grande capacidade de investimento e de alavancagem. Né? Então, a gente espera que a empresa cresça e cresça muito rápido, aumente sua receita e tal. Não tem nenhuma vinculação com emprego gerado de forma direta, embora isso vá acontecer naturalmente com o desenvolvimento dessas empresas. Nós pretendemos, porque o fundo é relativamente novo, né? Mas nós pretendemos, inclusive, levantar esses números, tanto de emprego gerado, como de impostos pagos, enfim, tudo que é relacionado aí à geração de emprego, renda e arrecadação de impostos, tá? Mas não é vinculado. O é o gestor reconhecer que aquela empresa ela vai trazer resultados aí financeiros mesmo para o fundo, mas com isso a empresa cresce e desenvolve o Estado do Espírito Santo. Esse é um ponto. O outro ponto que você perguntou em relação à aceleração digital. A aceleração digital não necessariamente, porque às vezes a empresa nem CNPJ tem, mas a gente abre para só que sejam inscritos empreendedores aqui do Estado do Espírito Santo para fazer essa aceleração digital. Por isso que eu falo que a chamada em si, ela já é só para empreendedores aqui capixabas, para participar disso. Entendi. Muito obrigado. Fernando, por favor. Bom, primeiro, muito obrigado, Ivone. Agradecer muito pela apresentação. Também a gente escuta muito falar, mas quando a gente vê, né, os resultados sendo demonstrados e o estágio que vocês estão numa iniciativa que é pioneira, é muito legal. Então, agradecer muito pela apresentação. Eu queria fazer duas perguntas, uma puxando um pouco o gancho dessa última pergunta do Maurício e a outra de uma natureza distinta. Com relação, né, o Conselho de Administração do Fundo Soberano aprovou a existência do FIP, o montante de recursos destinados foi aprovado também, mas imagino que vocês pensem em fazer uma análise ex post do resultado para justificar aquele aporte e, eventualmente, novos aportes relacionados a isso. Como capital, um capital de risco, né, venture capital, você não necessariamente vai atingir o resultado, vai ter perda, vai ter ganho, etc. e tal. Quais são as métricas que vocês pretendem usar para fazer essa análise ex post, se eventualmente vocês, em diálogo com essas empresas que estão acessando o recurso, vocês têm alguns parâmetros que vão, enfim, ser consultados periodicamente para ver esses resultados? Porque, por exemplo, no caso do BNDES, que eu acompanho mais, e já participei de várias discussões no banco sobre impacto na geração de emprego e renda, e etc. Não nesse setor especificamente, que concordo que, às vezes, o impacto indireto é maior do que o direto. Mas existe lá um cálculo, a partir da matriz, isso é um produto do potencial de emprego gerado, mas o banco não acompanha, de fato, como que isso acontece, né, como se derrama na economia. Então, né, qual método vocês eventualmente estão pensando para ver o impacto na economia real, né? Porque eu acho que tem essa coisa, tá, cresceu dentro do Estado, excelente, mas assim, qual o impacto para a economia real desse crescimento? Então, essa pergunta mais vinculada do Maurício, não sei se eu já faço a segunda ou você prefere responder essa? Posso responder essa primeiro. Tá. Porque acho que são algumas questões aí sendo levadas. Como eu falei, a gente pretende levantar, sim, esses dados de emprego e renda, de alguma forma, ter esses indicadores, é previsto isso, tá? É que as empresas foram investidas há relativamente pouco tempo, embora a gente já perceba aumento
de emprego, contratações acontecendo, mas a gente não consegue ainda um número muito robusto nesse início, né? Porque as empresas estão iniciando. A gente está falando que o fundo começou em maio, junho, quer dizer, a primeira investida foi lá, agosto, digamos assim. Então, a gente tem relativamente pouco tempo, mas a gente pretende levantar esse número de emprego e renda, sim. Agora, em termos de resultado geral do fundo, a gente, obviamente, não tem o controle, que nem você falou, evento capital, tal, tem toda uma estratégia para que esse fundo tenha o retorno. E uma das estratégias utilizadas, ela é, inclusive, sobre a taxa de performance, porque esse gestor contratado, ele recebe uma taxa de administração para fazer isso, que essa taxa de administração, em tese, ela cobre basicamente os custos que ele tem para selecionar essas empresas, né, para contratar pessoal, para fazer todo esse trabalho necessário. Agora, o ganho dele mesmo advém com essa taxa de performance. Então, ele tem todo o interesse de que essas empresas performem para ele receber o resultado disso depois, tá? Ah, ótimo. Obrigado. E aí, esse último ponto é exatamente o que eu puxo o gancho para a minha segunda pergunta. E aí, até, em parte, por ignorância minha, talvez eu devesse saber. O Bandes, ele é contratado como gestor de 60%, né, da carteira do FUNCES, vai alocar esses recursos em diversos fundos, enfim, e um deles é o FIP, e vai remunerar o FUNCES a partir dessas aplicações, correto? Na verdade, o Bandes, para estruturar esses produtos, ele recebe a taxa de administração também. E, obviamente, que os resultados do FIP FUNCES 1, como eu falei, eles retornam para o Fundo Soberano. Tá, isso é isso que eu ia perguntar. Então, os resultados, ao final do período contábil, vão retornar para mas aí, porque fica sempre nessa discussão entre risco e retorno. Então, os diferentes produtos que o Bandes faz a gestão a partir dos recursos do fundo geram diferentes remunerações que são mais ou menos pré-estabelecidas, se você tiver, enfim, uma remuneração renda fixa, pensando na alocação de portfólio. Isso, a gente não tem nenhum compromisso desse retorno, já que o nosso recurso, que você falou, 60% desse recurso do Fundo Soberano é para desenvolvimento. E o primeiro produto é esse FIP-FUNCES 1, de 250 milhões de reais. A gente não comprometeu todo esse recurso que a gente tem disponível. Esse é o primeiro. Mas a gente não tem compromisso. A gente, obviamente, tem um compromisso, mas não tem compromisso formal desse retorno. É para desenvolvimento. A gente espera que retorne, mas são produtos que nem você falou, esse de venture capital e tal. Eu acredito totalmente que ele vai retornar e vai retornar um valor bem significativo aí para o governo do Estado. E o banco, então, só esclarecendo, a gente recebe uma taxa de administração sobre esse recurso também, porque a gente também está prestando um serviço para o governo do Estado, para o Fundo Soberano. Então, a gente recebe, no caso do FIP FUNCES 1% ao ano sobre os 250 milhões, tá? Essa é a nossa remuneração. A remuneração do gestor é uma outra remuneração também, de acordo com as práticas do mercado e de acordo até com a seleção feita, né? Porque na seleção, essa taxa de administração foi um dos itens utilizados para selecionar um gestor, tá? Eu só complementando, assim, eu sou totalmente partidário de que você tendo um arcabouço institucional, um banco de desenvolvimento para fazer essa gestão, isso gerar o desenvolvimento do Estado, isso retornar em forma de receita e de desenvolvimento, né, para a população enfim, maiores possibilidades de investimento para as empresas, é a melhor forma de transformar a riqueza finita em riqueza perene. Então, eu advogo que esse por si só já se justifica. Mas a minha questão é que se eventualmente órgãos de controle forem contestar o fundo, vocês falam assim, bom, por que vocês estão fazendo esse tipo de investimento? Qual que está sendo o retorno? Eu digo assim, como é que essa, e eu não sei nem se você tem essa resposta, né, de dentro do Bandes, mas como que se justificaria, porque existe, né, eu acompanho um pouco o Fundo Soberano fora do Brasil e tal, existe uma delimitação prévia de qual a alocação de portfólio relacionada a risco e retorno que vai ser, e aí ao final do ano esse conselho vai olhar e vai falar, bom, atendeu, não atendeu, vamos mudar aqui essa composição. Como vocês, né, no caso do Espírito Santo, vocês têm
né, o Bandes e o Banestes, você tem os diversos produtos. Eu queria entender um pouquinho melhor, talvez, como que funcionaria, se tem um retorno, que você disse que não tem, né, um retorno médio objetivo, né, como pré-fixado, mas você tem esses diferentes fundos que vão gerar retornos diferenciados. Mas é isso que eu queria entender um pouquinho mais. Desculpa se eu ficou Não, entendi seu ponto. Então, a grande questão aí, eu vejo, que é diferente de um portfólio que você consegue alterá-lo com uma certa facilidade, que são basicamente aplicações financeiras, né? Então, você desfaz uma posição muito mais facilmente. Aqui nós estamos falando de um fundo de investimento de participações que ele, por si só, não tem uma liquidez imediata. Ele demora 10 anos para retornar o recurso, podendo ser prorrogado ainda um pouquinho, que é previsto em regulamento. Então, é um investimento de longo prazo. Então, a gente não pode, num primeiro momento aí, desfazer dessas posições tão facilmente assim. Nos traria muito prejuízo de diferentes âmbitos, digamos assim. Agora, o Bandes, enquanto representante do cotista único, caso o gestor não performe, a gente, em Assembleia Geral de Cotistas, a gente tem a possibilidade de até retirar esse gestor, até substituir esse gestor, tá? A gente tem poder para isso, porque a gente é o cotista único desse fundo, tá? Então, a gente, como eu falei, nós não decidimos os investimentos, acompanhamos tudo isso aí. Então, se alguma coisa, em algum momento, está saindo muito dos trilhos, nós temos toda a possibilidade legal de intervir. Tá certo. Muito obrigado. Leandro, por favor. Oi, Ivone, bom dia, tudo bem? Eu te peço desculpas porque eu tive reunião na escola do meu filho, então por isso eu cheguei no seu último slide. Então, se eu falar alguma besteira aqui, você fica à vontade para me corrigir. Nós estivemos aí no Espírito Santo, o Paul e eu, e a gente teve a oportunidade de conversar com o governador Casagrande, e ele falou, assim, repetidas vezes e muito enfaticamente, que ele estava num processo de aumentar os recursos destinados ao Bandes, né, para investimento na economia real, de 60% para 80%. Né? Então, eu entendo que o Bandes tem estratégias para além do FIP, né, para administrar esses 80% de recursos. Né? Das outras vezes, até com o ex-presidente Munir, ele falou de um fundo imobiliário, falou do processo de estruturação de debêntures que está ocorrendo, o Ricardo Pessan, né, falou do processo de estruturação de debêntures. E eu queria que você desse assim, um panorama para a gente, porque o FIP com os 250 milhões, né, claro, tem uma maturação até dos próprios negócios, né, tem um nível de investimento que me parece que aumentar de 60% para 80% desse recurso vai assim, inundar vocês com recursos disponíveis, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o ritmo do investimento que o FIP, como indicador para o restante dos 80%, tem tido, né? Para que a gente consiga executar esse objetivo definido aí no nível estratégico de colocar esses 80% de recursos em produtos desse tipo, né? De repente, vocês estão pensando em outro FIP, com outras características. Queria ouvir um pouco mais sobre isso, que me parece um desafio grande, né? Vocês estão estruturando isso já há algum tempo, né? A gente usa a história do FIP do Bandes para dialogar com os demais fundos soberanos. Assim, é o exemplo a ser seguido pelos demais, né? Mas esse exemplo, assim, será que ele dá conta do próprio desafio interno do Estado do Espírito Santo de chegar a um investimento de 80% do fundo soberano, que já está em mais de 1 bilhão e 300, deve estar próximo aí de 1 bilhão e 500, né? Então, eu queria ouvir você um pouquinho sobre essa coisa do ritmo dos investimentos, independente das posições levarem tempo para terem retorno. Uhum. O fundo hoje tem 1,2 bi, basicamente, perto disso, né? Ele está nesse montante.
hoje 60% é para desenvolvimento. Tem essa previsão, o governador, né, tem toda a razão em falar, porque já tem essa previsão em lei de ir aumentando esse recurso, até porque senão vai aumentar muita poupança, e não, né, que ela vai só rendendo e não vai aplicando o desenvolvimento. Então, o Conselho Gestor do Fundo Soberano já deve mexer nesses percentuais, nos próximos, pode mexer nesses percentuais a partir desse ano, já destinando 70% para desenvolvimento. Então, hoje, o que a gente tem disponível, considerando o que está vigente hoje, 60%, são cerca de 700 e poucos milhões de reais, seria para desenvolvimento. E desse recurso, então, nós lançamos essa semana um edital de seleção de projetos para subscrição pelo Fundo Soberano de debêntures não conversíveis em ações para serem investidas em setores estratégicos selecionados aqui no estado do Espírito Santo. Aí a gente está falando de um outro produto, que são debêntures, que a gente já lançou, já está em andamento, a gente já está recebendo, já podemos receber propostas de empreendedores de aplicação desses recursos. Então, lançamos, e os setores contemplados, então já são mais de 250 milhões, respondendo a sua pergunta de uso desse recurso, voltados aqui para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Se tudo, né, caminhando, até o final do ano, até o próximo ano, a gente já consegue aplicar de forma mais rápida do que o FIP-FUNCIS-1 esses outros 250 milhões na economia capixaba, por meio desses projetos, da seleção desses projetos, tá? Então, a gente já tem essa aplicação e outras proposições podem aparecer para utilizar esse recurso também, né? Podemos fazer outras demandas, outras proposições podem ocorrer, mas o que a gente tem de fato hoje é isso, o FIP-FUNCIS-1 e esse programa ISD de debêntures, FUNCIS e ISD de debêntures. Obrigado, Ivone. Só uma pergunta complementar, ainda fugindo ao escopo do FIP, que esses 60%, 700 e tantos milhões, eles já estão custodiados no Bandes ou eles ainda não foram transferidos? Eles só são transferidos quando tem o produto? Eles não estão no Bandes, eles são gerenciados, administrados pela Secretaria da Fazenda mesmo, e nós, quando nem esses 250 milhões do FIP-FUNCIS-1 está disponível no banco, esse é um recurso que ele tem 10 anos para ser aplicado, aplicado nesse fundo, nas empresas investidas, e à medida que o gestor solicita esse recurso, é que nós fazemos o aporte junto ao FIP-FUNCIS-1, tá? Então, hoje, o trâmite é esse. Nós solicitamos à Secretaria da Fazenda o recurso, ela nos repassa, nós repassamos no caso, ao gestor do FIP-FUNCIS-1, tá? Então, a gente não tem nenhum recurso aqui interno no banco. Continua em poder do Estado. Obrigado, Ivone. Maurício, por favor. Oi, Ivone. Uma pergunta prática aqui. Nesse caminho todo que o caminho do dinheiro, né, que sai do fundo e chega até vocês e chega até nos investimentos e depois retorna. Para um município que não tem a estrutura do Estado, como tem o Bandes aí e o Banestes, ou seja, os municípios que têm os seus fundos, o Bandes, ele teria possibilidade, não é nem capacidade, mas existe uma possibilidade legal e de interesse do Bandes? Existiria, por exemplo, de o Bandes administrar, por exemplo, carteiras dos municípios nessa questão dos investimentos com essa expertise que vocês já estão e está aprimorando? Mas seria possível, por exemplo, a partir do Bandes, um fundo grande, como das cidades que já têm aportado recurso? Seria possível, por exemplo, na mesma proposição do fundo daí, por exemplo, a partir do Bandes se administrar algo parecido no estado de São Paulo com o fundo de Ilhabela, visando ali a cidade ou pelo menos os interesses ali? De usar essa expertise para estruturar um fundo para vocês, né, para vocês investirem o recurso do fundo soberano de vocês, é isso? Né?
Mas inclusive de fazer como no Espírito Santo, de aportar no Bandes para o Bandes fazer essas chamadas e etc. Existe a possibilidade, primeiro, e segundo, uma disponibilidade do banco em fazer isso, ou ele está muito focado em ficar só com o do Espírito Santo? Nós podemos fazer essa consulta juridicamente aqui dentro do banco. Nós podemos atuar, como Banco de Desenvolvimento Estadual, nossa atuação é prioritariamente dentro do Estado do Espírito Santo. Mas eu entendo que poderia ser feito algum instrumento, até para prestar uma assessoria, um serviço, alguma coisa. Nós podemos consultar isso aqui no banco para te dar uma resposta mais assertiva. Mas nós podemos trabalhar em estados limítrofes, por exemplo, isso aí a lei que rege os bancos de desenvolvimento já permitem, até porque, como eu falei, a gente é focado no estado do Espírito Santo, mas a gente pode atuar de forma limítrofe em outros estados. Então, assim, não consigo, preciso saber exatamente qual seria a proposição e nós podemos, sim, alinhar, estudar e verificar juridicamente essa possibilidade, tá? Tá bom, obrigado. Mais alguém? Então, Ivone e Bárbara, quero agradecer demais a vocês pela disponibilidade, pela apresentação, acho que tirou várias dúvidas nossas a respeito do FIP. Agora a gente vai trabalhar para preparar um material de divulgação, né, Bárbara? E a Bárbara estava falando aqui comigo sobre o evento que vocês vão fazer agora em junho, né? Então... a gente vai ter... a gente está preparando ainda, tá? Mas o FIP completa um ano, né? Agora, maio, junho, aqui a gente está preparando um projeto de um evento. São vários eventos, na verdade, que a gente já está participando, né? Tem um evento de inovação aqui muito grande, chamado ESX, que a gente já está dentro desse evento, então a gente quer aproveitar uma fala nesse evento. Inclusive, vocês tendo a disponibilidade também, são convidadíssimos, né, para vir conhecer o evento. O evento ele reúne mais de 10 mil pessoas no espaço dele durante os 3 dias. Então, é um evento bem relevante aqui para o ecossistema de inovação do Estado. Aí a nossa ideia é fazermos realmente uma apresentação de resultados desse FIP agora em junho. Então, assim que a gente tiver tudo mais definido, a gente já convida vocês, claro, né, parceiros aí para participar com a gente. E a gente que agradece também a disponibilidade, né, a oportunidade de poder apresentar esses produtos. Exatamente. Obrigada, gente.